Glória a Deus, shalom, igreja. Antes de dar continuidade à palavra, né, que pediram, né, para continuar, quero aqui dar oportunidade, um testemunho de bênção da Lidiane dentro dessa questão de oferta, amém? A nossa videomaker, é assim que fala? Nem sei, né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Se você está aparecendo bonito na cidade, olha, está caprichando. Amém, shalom, igreja. Eu quero contar um testemunho bem breve, compartilhar com vocês. Há 10 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos um colaborador que perdeu o filho dele com 19 anos em uma festa junina, com tiros, a tiros. E esse colaborador, ele ficou, claro, em depressão, ele ficou mal e ele acabou que até saiu da panificadora porque ele não tinha forças. Mas nós continuamos atendendo ele e acolhendo ele na nossa casa. E nós, durante um ano mais ou menos, nós ficamos acompanhando ele. E quando ele já estava, né, bem, ele não foi mais, mas amém, tudo certo. 10 anos depois, ontem eu deitada com meu marido em casa e nós temos um novo projeto. E eu falei para ele, amor, como que será que tá o Moacir? Ele tá bem? Ele, vamos ligar para ele. E daí a gente ligou para ele, a gente contou sobre o nosso projeto de fazer. E eu tenho no meu coração de fazer coisas, um método diferente de produção, com congelamento e tal. E ele muito prontamente, ele falou assim, eu vou contar para vocês. Eu desenvolvi um método de congelamento para indústrias que está patenteado, tal. Mas eu vou compartilhar com vocês. Daí eu peguei e falei assim, nossa, eu ia fazer o curso, né, tal, de congelamento. Ele, não, Lídia, você não faz. Porque quando eu estava lá, quando nem eu acreditava em mim, vocês acreditaram em mim. Glória a Deus. Independente do que for, eu estou com vocês. Amém. Daí aquilo assim encheu o meu coração, do meu marido. E eu falei assim, Senhor, muito obrigada, né? A gente nunca faz, a gente não semeia, né, pensando na frente. A gente só faz a nossa parte, que é transbordar o amor de Deus. E o Senhor, ele vem assim com esse... E entre outras coisas, porque ele é um excelente profissional, excelente. Ele dá conta, assim, de muita coisa. E ele falou que ele vai estar com a gente no nosso projeto Glória juntos. a Deus. Amém? Amém. Amém. Esse é meu. Glória a Deus. Será que você ajudou alguém há 10 anos atrás? Espera, essa pessoa ela já vem. E ela não vem sozinha. Ela vem com a resposta. É assim ou não é? Você nunca sabe quem vai voltar. Você nunca sabe. Então, procure fazer o bem, porque você não sabe quem vai voltar, seja 10 anos, seja 1 ano ou seja 1 dia, como resposta de oração, amém? Falando em resposta de oração, quem lembra que semana passada oramos pelo Éder? Quando conversei com a Cris, ela disse que ele ouviu, depois ela passou para ele a parte que nós estávamos orando por ele, e naquela hora um bom tanto da dor nas costas já tinha saído. Glória a Deus. Eles também estão passando pelo inverno rigoroso da Nova Zelândia, que lá é muito frio também, e aí acaba dificultando a caminhada deles, que ele tem que caminhar, fazer exercício, diferente de Curitiba, São José dos Pinhais, aqui o Paraná, que faz muito frio e não neva, diz que vai nevar. Você acredita que vai nevar? Eu não estou duvidando de nada, depois desse frio doido, esses dias, e lá neva muito, então dificulta a caminhada. Então, glória a Deus por você que estava aqui, orou por ele. E eu quero deixar para você aqui, igreja, uma grande oportunidade. Toda vez que você vir para o culto, ou você for para um discipulado, já leve pedidos de oração. Porque as pessoas vão começar a pedir oração para você. E você vai falar, nossa, mas como é que eu vou dar conta de orar nessa situação sozinho? Não precisa. Já joga na massa. Joga aqui na igreja, nós vamos estar orando, nos dias deles a gente vai estar orando, mas passe pedidos de oração. Nós oramos por muitas pessoas que a gente não conhece aqui na terra, mas vamos conhecer na glória. Imagina a pessoa falando, olha, você orou, mas nem me conhecia.
E eu tenho certeza disso, amém? Porque você nem sabe, antes de você vir para o reino de Deus, você já era alvo de oração de alguém. Você era alvo de oração de alguém. Você não acordou um dia de manhã e resolveu, hoje eu vou ser crente. Hoje eu vou largar o mundo, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Não. Alguém regou você de oração até você estar pronto para ser colhido. E você foi. Então, ore pelas pessoas crendo que Deus está usando a sua vida para trazer pessoas que são impossíveis vir sem ser por oração. Amém? Eu estou meditando no livro de Atos. Eu fico impressionada com o livro de Atos, porque Atos começa a relatar o período da igreja. A igreja nasceu em Atos. A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. A igreja não nasceu em nenhum lugar na terra que não seja Israel, em Jerusalém. Quem entendeu? Então, se nós temos uma dívida de gratidão com Israel, depois de tudo que a gente já sabe, que o Messias veio de Israel, a lei, a palavra veio de Sião, a igreja que hoje nós temos o privilégio de desfrutar, nasceu em Jerusalém. Todo o sistema que funcionou sempre foi um sistema chamado judaico-cristão. Por que judaico? Por causa dos princípios. Sempre funcionou. Então, nós temos uma dívida de gratidão, porque a igreja não nasceu em outro lugar, não nasceu com nenhuma pessoa. A igreja nasceu com a pessoa do Espírito Santo descendo e inaugurando a igreja. Não foi com o apóstolo, não. Foi com o Espírito Santo. Quem entendeu? Por isso que todo aquele que aceita Jesus e o Espírito Santo começa a guiar, esse passa a ser a igreja de Cristo. Nós não recebemos nenhum apóstolo no nosso espírito. Nós não recebemos nada. Nós recebemos o Espírito Santo. E ele nos faz ser templo de Deus. Templo do Espírito Santo. Morada de Deus. Quem entendeu? Tudo isso inaugurou em Jerusalém. Glória a Deus. Eu tenho acompanhado de vez em quando o irmão de Jerusalém, que a gente conheceu na nossa ida até Israel, chamado João Batista, um brasileiro que nasceu em Cianorte. Ele é responsável por cuidar do jardim do túmulo, onde Jesus ficou algum tempinho lá, porque não ficou, né? Passou um tempinho lá. E ele fala, eu acho legal que ele fala, porque ele fala meio puxado por norte aqui do Paraná e já juntando um pouco do hebraico, ficou legal a voz dele. E toda vez ele faz a filmagem de Israel, de Jerusalém, e ele sempre filma as praças, filma o povo na rua dançando, cantando, filma as pessoas tomando sol, e é tão engraçado que você olha aquela cena, você fala, sério mesmo que esse povo estava em guerra esses dias atrás? Porque quem mora em Jerusalém não tem medo de morar lá. Eles não têm medo. Eles estão vivendo lá como se nada tivesse acontecido, como se os inimigos das suas fronteiras, como se as nações que odeiam Israel nem existissem. Eles estão livres, eles vão para a praça, eles se alegram, você vê senhores. Eu vi várias pessoas cadeirantes nas praças tomando sol, eles não estão nem aí. Então, se você tem essa curiosidade de ver Jerusalém em tempo real, tem várias formas, mas fica aqui uma dica chamada João Batista, o homem que Deus levantou para guardar o jardim do túmulo e logo um brasileiro. E paranaense. É muita honra, não é? Ele guarda o lugar, irmãos, que nos faz crer que Jesus veio e vai voltar. Um lugar lindo em Israel, jardim do túmulo. Todos que vão lá em caravanas têm o privilégio de fazer uma ceia naquele lugar. E ele sempre divulga, hoje vamos ter uma caravana com 200 pessoas, e eles vão, e tem estrutura para comportar as pessoas, e eles vão, nós fomos e tem o momento da Santa Ceia. Então,
Você não tem nada disso que pensa, ai, tá tudo coitado, tá tudo morrendo, tá tudo oprimido nas casas, tudo em depressão escondido. Então não, estou tudo nas ruas vivendo. Porque dois são as frases do judeu. Primeiro, Israel vive. Segundo, qualquer judeu que morre, seja por uma morte natural ou seja por assassinato, eles declaram que a sua memória seja uma bênção. Porque eles não esquecem. Eles dizem, a memória do ímpio, do iníquo vai ser apagada, mas a do justo, essa permanece. Então, entrando no contexto aqui da ministração, se alguém te perguntar, onde que a igreja nasceu? Aqueles papos, irmão, que papo chato é esse, ou não é? É chato esse assunto ou não é? A pessoa nem conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, não tem nada, com a boca cheia de pecado, porque não questionar as coisas. Mas nós temos que ter paciência e explicar. A igreja nasceu em Jerusalém. Dependendo para quem você falar, vai estribuchar e vai argumentar. E falar que não, mas a tua e a minha regra de fé e conduta continua sendo a Bíblia. Então, se você quer ter uma boa resposta, leia o livro de Atos. E no livro de Atos diz quando os cristãos foram chamados de cristãos. Não foi nos evangelhos, foi em Atos. Aonde? Antioquia. Que eles receberam a palavra e pela primeira vez foram chamados cristãos. Então, se alguém perguntar, da onde? Quando que começou? Os crentes chamados de cristão? Solta essa, irmão. Antioquia. Não sei nem o que é, não importa, irmão, só fala. Fala Antioquia que vai dar certo. Tá lá em Atos. Então, leia o livro de Atos que você vai ficar bem informado da tua fé, amém? Tua fé tem fundamento, irmão. Tua fé não tá voando. A tua fé não é qualquer coisa. A tua fé não é filosofia. A tua fé não é pensamento. A tua fé não é algo abstrato. A tua fé é real. A tua fé é concreta. A tua fé tem fundamento. A tua fé tem endereço. A tua fé tem aonde comprovar. Amém? Glória a Deus. Espero ser breve. Então, quem lembra o tema da ministração da semana passada? Nossa, é bem isso. Tá de trás para frente, mas é a mesma coisa, tá? Adoração versus idolatria. Mas a ordem dos fatores aqui não altera o conteúdo, amém? Glória a Deus. Quem é que foi ministrado por essa palavra? Quem aqui pensou, existe um idólatra que mora dentro de mim ainda? Como já dizia Spurgeon, nós somos uma fábrica de ídolos, irmãos. É terrível. Então, nós vamos orar, irmãos, para mais uma vez, né, que o Espírito Santo amplie essa palavra em nós. Porque você tem que ser livre, irmãos, eu tenho que ser livre. Nós não podemos, como bem diz meu marido, ter pesos, ter fardos. Hoje eu estava orando pelo culto, orando pela igreja, e eu falei para Deus, falei, Senhor, quanto mais o tempo passa, cada dia que passa neste lugar, irmãos, mais aumenta a minha responsabilidade. Irmãos, mais aumenta. Não é aquele negócio assim, não, já acostumei, já sei fazer. Irmãos, é o contrário. Cada dia que passa, eu percebo que aumenta a responsabilidade. Cada dia que passa, eu percebo que aumenta o compromisso. Cada dia que passa, aumenta a dependência de Deus neste lugar. Essa é a questão nossa. Não tem como se acostumar, irmãos. Porque isso aqui não é evento, não é show. Aqui não é informação. Aqui é a vida passada, irmão. E uma palavra falada distorcida pode levar alguém a perecer. Então, que o Senhor nos livre de erros, de engano. Que o Senhor nos livre de medo de falar a verdade. Que o Senhor nos livre da covardia de falar a verdade. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que os covardes não entram no reino. E não é covarde que tem medo de cachorro, de cobra. Não. Covarde porque não tem coragem de sustentar a fé. Esse é covarde, irmão. Por isso que fala de negar a fé, negar o princípio. Então, que o Espírito Santo nos ajude, amém? Glória a Deus.
Então você pode orar por você? Você pode orar pela tua vida, você pode orar pelo teu coração, pela tua alma. Você pode orar para que o Espírito Santo, esse mesmo que inaugurou a igreja, esse que limpa a igreja, que purifica, esse Espírito Santo que transforma, que tem nos levado a se parecer mais com Cristo, esse Espírito Santo que é arrancado na idolatria. Toda forma de idolatria não dá honra ao Espírito Santo, porque quer tomar o lugar do Espírito Santo. Mas nós pertencemos ao Senhor, nós temos o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que aqueles que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito Santo. Não são guiados por outra voz, não são guiados por nada que não seja o Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos honrar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui tem um povo que te ama. Obrigado porque aqui tem um povo, meu Deus, que mesmo na limitação, naquela aparente dificuldade, continua te adorando. Obrigado, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que confirma a palavra. Obrigado porque a tua palavra, ela vem e ela penetra onde nada vai. Ela vai na junta, na medula, ela vai na divisão da alma e espírito. Ela é apta para discernir todos os pensamentos e intenções. Que a tua palavra hoje, que é poder, que é espada, ela venha sobre as nossas vidas e faça separação entre a verdade e a mentira. Faça separação entre o santo e o profano, faça separação entre a adoração e a idolatria, que a tua palavra, meu Deus, venha sobre nossos corações revelando a verdade, e nós te pedimos, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, nos entregamos a ti, Espírito Santo, nos rendemos à tua verdade. Meu Deus, não é palavra humana, não é palavra de homens, é a tua palavra, e a tua palavra não volta vazia, a tua palavra não volta sem dar fruto. Meu Deus, enquanto a tua palavra for ministrada, que o teu Espírito recaia sobre nós, nos trazendo conhecimento revelado, tira todas as vendas dos nossos olhos, todos os impedimentos, tira todo o efeito da idolatria sobre nós, todo o efeito da idolatria, todas as vezes que nos prostramos a outros deuses, nos rendemos a outros deuses e fomos contaminados e fomos muitas vezes, Senhor, distanciados da tua verdade. Hoje nós queremos romper com todo um manto velho, todo um manto, meu Deus, que veio sobre nós por causa do engano, e queremos vestes novas, vestes de louvor, queremos ser cobertos com a tua glória, a glória que foi perdida, mas Cristo trouxe novamente. Hoje nós temos a glória que nos revestes com a tua glória, nos faz adorar o Senhor em verdade, nos faz te conhecer cada dia mais, amplia nosso conhecimento, dá fome para nós, dá sede para nós te conhecer, o Senhor, porque a nossa vida está em conhecer a Cristo, em prosseguir em conhecê-lo e reconhecer a sua ressurreição, reconhecer o seu poder de salvação, o teu poder de libertação. Jesus, tu és suficiente, tu és o único, Jesus. É a ti que nós oramos e clamamos, Senhor, que os teus anjos, meu Deus, que te obedecem, que se sujeitam às suas ordens, sejam enviados aqui dentro, meu Deus, também em todo o derredor, mas também enviados a cada lar aqui representado, para que todo o altar de idolatria levantado nas casas, seja qual for, por meio do poder do Senhor, seja derrubado. E aqueles que estão ainda se prostrando diante de qualquer outro Deus que não seja o Senhor, que a cegueira saia deles também, que a dureza do coração deles saia também, e eles possam te conhecer, te adorar e ser livres para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que às vezes você conhece alguém que não está adorando a Jesus, amém? Então, essas pessoas carecem da oração e de libertação. Irmão, só uma pergunta. Quem aqui lembra qual é o primeiro mandamento?
Não é amar a Deus. É o quê? Ai, excelentes discípulos. Aplauda Jesus pela sua vida. Eu já estou satisfeita. Já valeu a pena. Êxodo 20, você nunca mais vai esquecer. Qual que é o primeiro mandamento, igreja? O segundo é não fará para ti imagem de escultura. Alguém começou a pronunciar, esse é o segundo. Então, que eu e você esteja bem vivo isso dentro de nós. Irmão, nós estamos vendo uma guerra muito terrível ultimamente. Uma guerra cultural, uma guerra espiritual. E se você não estiver bem fundamentado, a Bíblia diz que vai vir ventos de doutrina. E que vento é esse? É vento de falsas informações. E quem esse vento vai atingir? A Bíblia já fala. Quem tem comichões nos ouvidos. O que é comichão nos ouvidos? É coceira para ouvir qualquer coisa. Isso é comichão. Comichão. Sabe quando a criança não para quieta e fala, pai, está com comichão, não é isso? Então, tem pessoa que tem nos ouvidos. Ouve qualquer coisa. Irmãos, tem hoje doutrina para tudo, irmão. Foi falado de dízimo. Tem igreja que não crê em dízimo, irmão. Tem lugar que não crê, que precisa ser fiel. Tem lugar, irmãos, que pode estar ali em pecado e não fazer nada para consertar. Tem igreja, irmãos, que se tiver relação sexual antes do casamento, tá jóia. Irmão, tem igreja até para homem casar com homem, irmãos. Quem está entendendo? Irmãos, tem igreja para tudo. Tem igreja que pode beber, irmãos. Tem uns que devem beber. Tem igreja, irmãos, que pode fumar cachimbo, até maconha. Porque maconha é natural. Irmão, tem igreja para tudo. Tem igreja que concorda com aborto, irmão. Tem igreja que concorda, irmão, com adultério, com trisal, com tudo que... Igreja para tudo, irmão. Quem tem comichão vai achar um vento para ele entrar. Quem tem comichão vai encontrar um líder segundo o seu coração, segundo as suas concupiscências. Quem entendeu? Tem igreja, irmão, que... Eu vou ser bem clara. Tem igreja que tem estúdio de tatuagem dentro da igreja, irmão. Enquanto o culto acontecendo, estão sendo mutilados. Cultuando a quem, irmão? Derramando sangue. Dentro da igreja. Tem igreja, irmão, que é uma idolatria de homem. De homem. De mulher. Tudo isso, irmão, são igrejas que não são guiadas pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que santifica a igreja. Tem igreja, irmão, que tem aparência de adoração, mas estão adorando a ídolos. Então, qual que é a nossa missão? Se sujeitar a Deus e falar, Deus, se tem comichão nos meus ouvidos, arranca. Quem está entendendo? Então, se a pessoa não concorda com alguma coisa, você vai ter corda para tudo que é lugar que você achar. Você vai ter, irmãos. Vai ter lugar que não ora mais porque Jesus já fez a obra. Tem lugar que não jejua mais porque Jesus já fez a obra. Tem, irmãos. Que nem jejuar não jejua porque Jesus já... Tem a hipergraça. Irmãos, a verdadeira graça que não nos santifica não é graça. Porque a Bíblia fala no livro de Tito, a graça é santificadora. Irmãos, que Deus é esse que vai nos tirar do lamaçal do pecado. E vai nos trazer para o reino dele, que alama tudo dentro de nós e fora de nós ainda, irmãos. Que santidade é essa? Se nós temos que se parecer com Cristo, nosso Jesus era lameado, irmãos. Nosso Jesus era pecador, era profano. Nosso Jesus era santo. Então, quer dizer para vocês que tem igreja para tudo. E a Bíblia já chama o nome delas em Apocalipse. A sinagoga de Satanás. Esse é o nome. Tem igreja, irmão, que tem muita fofoca, mal e diz, irmão, nós somos uma igreja em números não tão grande,
Mas não é por isso que numa pequena família tem que ter maledicência, fofoca, engano, maldade. Não é porque uma igreja não é assim que todo mundo tem que saber da vida de todo mundo. Isso não é santidade. Quem entendeu? Porque nós somos uma igreja guiada pelo Espírito Santo. E quem tiver ainda com comichão nos ouvidos, o Espírito Santo vai falar com você. Aí você tem que viver o que diz Hebreus. Quando a voz de Deus vir, quando Deus falar, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Não feche o coração quando a verdade vir. Porque quer tirar os comichões dos ouvidos. E essa coceira de ouvir qualquer coisa, essa coceira, irmãos, ouve tantas coisas, mas não vai para a palavra, não pondera, não analisa, Senhor, isso que está sendo falado, tá, bate com a tua palavra. Então que nós sejamos uma igreja que não aceite os comichões, todo tipo de pecado, infelizmente, mas não são igrejas do Senhor. Não são igrejas que temem a Deus. São igrejas que temem ao homem. São igrejas que temem o ser humano. São igrejas que querem agradar todo mundo. E não vai jamais levar ninguém ao nível de santidade. E a Bíblia já diz, irmão, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Nem na eternidade para amá-lo, adorá-lo para a eternidade, nem nessa terra. Então nós somos uma igreja, irmãos, que queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Não temos problemas de lidar com nenhum tipo de situação. Mas desde que a pessoa, ela entendeu que ela precisa a sua vida enquadrar na palavra. Então quando a pessoa fala, eu não concordo com isso na igreja, irmão, tem igreja que concorda. Quem entendeu? Tem, irmãos. Irmãos, tem igreja, deixa eu falar para você, se eu for com essa saia aqui, com esse vestido, tirar o brinco, irmãos, eu já subo lá na frente. Quem entendeu? Tem igreja que se a pessoa for com terno e gravata, já dá até microfone. Pode ser até satanista infiltrado. O que importa é a aparência. Eu nem caminho com a pessoa, nem paro para ouvir a pessoa para saber os princípios dela. Então nós temos que cuidar, porque as pessoas confundem muitas vezes a aparência com aquilo que é real, porque isso é idolatria. A aparência das coisas. A aparência de Deus, a aparência de quem vai livrar, a aparência de quem vai responder, a aparência, mas por dentro não são nada. A Bíblia diz, nada são os ídolos. Então nós precisamos entender. Quem entendeu, irmãos? Você cresce em autoridade, irmãos. Você cresce em autoridade, seja nessa terra, seja no mundo espiritual, quanto mais você anda em santidade. O diabo sabe o tanto que a gente sabe de Deus. O diabo sabe o tanto que a gente conhece da palavra. O diabo sabe o tanto que a gente depende de Deus. Ele sabe. Ele sabe. Então não fica na dúvida. Pergunta para alguém. Temos vários líderes aqui que podem tirar suas dúvidas, irmãos. Pergunte as coisas. Não tenha vergonha de ter dúvida. Só não tenha comichão. Não tenha vergonha de ter dúvida. Olha, essa situação e outra, além de você perguntar para as pessoas, que é muito importante, fala com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, é verdade isso, Espírito Santo? Isso aqui, irmão, tem igreja que não fala em línguas. Quem entendeu? Tem igreja que não crê mais na cura física. Tem igreja que crê que Jesus nem volta mais. E tem igreja que crê que Jesus já veio e a gente ficou. Tem, irmãos. Tem igreja que Jesus já veio. E a gente ficou aqui, não percebeu. Estava que nem as virgens, dormiram, Jesus veio e não voltou. Jesus não veio não, irmão. Não veio não. Ele vai vir, não veio não. Quem entendeu? O homem da iniquidade, o anticristo nem reinou ainda. Tem uns que parecem anticristo, irmão. Mas estão longe ainda. Que o anticristo vai ser muito, mas muito esperto. Tem uns que parecem.
meio besta, 333, não é a bestona ainda. É uns meio besta que aparecem dizendo que é Jesus. E Jesus já alertou que muito lá, olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali. Jesus morava aqui no Bairro Novo, irmãos. Quem lembra do Henrique Cristo? Não, vocês lembram do Henrique Cristo? Era perto da minha casa. Irmão, gente do céu. Então tem falsos cristos, esse é uma aberração. Mas tem outros que têm lábia. E não se diz Cristo, mas eles têm o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É tudo que se levanta contra Cristo, contra princípio. Sou a favor do aborto, espírito do anticristo. São espíritos que falam na boca das pessoas. Então, o espírito já rege o mundo, irmão. Já tem muito anticristo por aí. E o que vai acontecer? O homem da iniquidade, aquele que vai liderar, esse ainda não se manifestou. Não manifestou, mas com certeza vai manifestar. Então tem pessoa que tem medo do arrebatamento. Tem pessoa que tem medo de ficar, irmãos, vai para Deus, peça para o Senhor. Tem pessoa que tem medo. Você tem medo do quê? Você tem medo do diabo? Não. Você tem medo do quê? Do arrebatamento. Não pode, irmãos. Você tem que ter convicção de salvação. Quem entendeu? Ah, mas eu tenho muitos erros ainda. Irmãos, erros é uma coisa, gostar de errar é outra. Tem que ir para Deus, amém? Imagine, um dia eu acordei, irmãos, o Esdras tinha acabado de nascer. Meu marido tinha ido viajar. Eu escutei um barulho. Irmãos, eu tinha certeza que era trombeta. Eu acordei, irmãos, primeira coisa que eu fui ver se o Esdras estava do meu lado. Porque eu tinha certeza que entre eu e ele estava mais salvo que eu. Não era o trem que passou. Eu moro perto da LL, passou o trem da madrugada, eu achei que era um arrebatamento. Você sabia disso? Então, isso daí, irmãos, tem que cuidar. Então, eu só estou dando esse alerta, né? Não estou aqui com a pretensão de esticar muito o assunto de idolatria, porque eu creio que você entendeu bem, amém, irmãos? E se você não pôde ver a ministração, está lá. A Elisângela jogou no YouTube essa semana, já está lá. E assista, irmão, se você tem vontade aí de saber, por curiosidade, o que foi falado semana passada. Mas eu deixei uma dica de lição de casa, que era para ler Romanos 1. E a Esther leu. E foi falar comigo, que ela achou muito sério Romanos 1. E se foi sério para ela, vai ser sério para você. Quer ver? Abra aí Romanos 1. Foi sério para ela, irmãos, e vai ser sério para todos nós. Porque o apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, ele conseguiu explicar para um povo que era gentios, romanos, irmãos, não eram judeus, eram romanos, eram gentios, é como nós. Ele explicou a questão da idolatria, a questão de o que aconteceu com a humanidade. Porque é uma palavra para os gentios aqui, irmãos, é para nós. Então, Romanos 1 diz assim, a partir do versículo 18, irmãos. Quem achou, diga achei. Calma aí que a minha página colou aqui. Amém. Glória a Deus. Não, estou em Atos. Eita. Romanos 1. Romanos 1, você nunca mais vai esquecer, irmãos. Romanos 1, versículo 18 diz assim: a idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Irmãos, toda impiedade e perversão, Deus vai trazer juízo sobre a terra, sobre as pessoas. Não tem para onde fugir se não se arrepender. Diz aqui, ó. Perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, preferiram a injustiça do que viver na verdade. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto, ou seja, Deus se revela, ele se manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a criação prega quem é Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, toda a criação, para nós, é um sinal que o ser humano é indesculpável de dizer que não existe Deus. Por isso que eles criaram a teoria do Big Bang, da explosão, da evolução. Então, eles foram criando teorias. E a Bíblia não é teoria, a Bíblia é afirmação, tá bom? Então, diz aqui, toda a humanidade vai ser indesculpável. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se, ou seja, se tendo por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, fizeram escultura de coisa que perece, seja imagem de homem, seja imagem de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Irmão, isso aqui é a consequência da idolatria. A idolatria, ela corrompe a personalidade, a identidade e o propósito de cada pessoa. E diz aqui, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Trocaram o que é verdade por mentiroso, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, preferindo a criatura. Tudo que é criado, preferindo em vez de Deus, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, irmãos. A idolatria é a paixão infame. É a paixão desenfreada. Irmãos, pessoas que idolatram outros seres humanos, eles vão do amor ao ódio, em segundos. Quem que matou John Lennon? Quem? O que John Lennon era para esse fã? Um ídolo. Um ídolo. Então, tudo que se idolatra, como é uma paixão cega, diferente de Deus que nós adoramos, porque o Senhor tira a nossa cegueira. A idolatria põe a cegueira. Quem entendeu? Irmãos, vai do amor ao ódio. A pessoa torce para um time de futebol, torce, fica feliz quando está ganhando. E quando perde, irmãos? Os próprios torcedores batem nos jogadores. Bate ou não bate? Invade gramado. Detona. Irmão, se a pessoa adora um ídolo lá no mundo e essa pessoa se converte, eles começam a vaiar, a denegrir, a perseguir, porque o meu ídolo não está mais do jeito que eu quero. Então a idolatria é uma paixão cega, ela cega o entendimento e ela leva o homem a se depravar, porque idolatria é adulteração na adoração. A idolatria distorce a adoração. O inimigo não vai te impedir de adorar, desde que a adoração vá para ele. Quem entendeu? A nossa maior missão, irmãos, na nossa vida, quando conhecemos Jesus, é conhecê-lo profundamente. Então diz aqui que por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres, irmãos, mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Irmãos, o que é trocar uma relação natural mulher? O que é antinatural para mulher? É ter outra mulher, irmão. Quem entendeu? É parte da idolatria. A idolatria perverte a personalidade. Porque, irmãos, a idolatria faz a pessoa ficar distante da imagem e semelhança de Deus. E diz aqui, ó. Semelhantemente, igualmente, os homens também, deixando o contato natural com a mulher,
se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza ou impureza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Homem com homem, irmãos. Mulher com mulher, irmãos. Precisa de libertação, precisa de cura, precisa de novo nascimento. Porque ali tem uma idolatria danificando a sua personalidade. Distorce. Você percebeu que hoje as pessoas começam a ter uma inclinação para a idolatria, se pegando a forma daquilo que idolatra, porque a idolatria deforma, ela põe a forma dela. Quantas pessoas hoje se sentindo bicho? Já percebeu na internet que ele é bizarro, eu nem gosto de assistir aquilo. É gente se achando porco, é gente se achando quadrúpede, é gente se achando... Eles querem anular a personalidade, a identidade, começa a tomar forma da idolatria. Quem entendeu? As pessoas começam a pôr chifre na cabeça. Quem já viu um enxerto de chifre, serra os dentes? Eles estão parecidos com Jesus, irmãos. O diabo aplaude isso, porque ele vai lá diante do trono de Deus e começa a acusar a humanidade. Olha a humanidade que o Senhor criou. Olha o que estão fazendo com o seu corpo. Olha o que estão fazendo com a sua vida. Irmãos, isto é resultado de idolatria. E Deus permite essas pessoas fazerem tudo isso, porque eles são depravados na mente e no coração. E na depravação da sua idolatria, eles vão pegando a forma de tudo que eles adoram. A forma, irmãos. Nós vamos falar de vício nesse mês de julho. O vício, irmão, é uma idolatria. Porque o vício molda a pessoa segundo aquilo que aprende. O vício é uma escravidão, porque não rouba apenas o intelecto, o coração, as emoções. O vício rouba a sua vida, rouba o seu tempo. Quem entendeu? Todo tipo de vício. Como que eu faço a separação do vício e do equilíbrio? Tudo aquilo que te domina é vício. Nem Deus nos domina, irmãos. Nem Deus. Eu queria que Deus me dominasse. Você queria que Deus te dominasse? Ah, eu queria, irmãos. Queria pegar esse livre-arbítrio e entregar para Jesus e falar, Senhor, toma para o Senhor. Mas nós somos responsáveis pelas nossas decisões. O vício te molda, o vício te dá visão, o vício te dá cheiro, o vício te dá audição, o vício te molda no ídolo. Porque o vício é um ídolo. Vício é ídolo. E não adianta consumir com moderação. Nós precisamos entender, irmãos, que a pior coisa que existe para um ser humano, eu preguei isso no meu discipulado há anos atrás, baseado em Romanos 1. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano se chama Deus nos entregar as nossas paixões. É quando Deus fala assim, vai e faça agora o que você quiser. Não, é a pior coisa. A gente já falou isso para o filho, já não falou? O filho insiste com uma coisa, insiste, você fala, tá bom, faz o que você quiser. Irmãos, esse faça o que você quiser. É Pilatos lavando as mãos, falando, faça o que você quiser. Eu estou isento disso. Mas não tá, irmãos. Uma pessoa entregue a si mesma, a pessoa entregue à morte. Uma pessoa entregue a si mesma, a pessoa entregue à destruição. Uma pessoa entregue a si mesma é uma pessoa que vai ter o seu tempo contado. Porque uma pessoa sem princípios, sem valores, sem freio, irmão, é uma pessoa suicida. Nós precisamos de princípios que nos freiam. Nós precisamos de valores que nos impedem. Imagina que todo mundo tem vontade de matar, irmão. O que aconteceria? Imagina todo mundo aqui com vontade de roubar, irmão. Todo mundo com vontade de xingar. Todo mundo com vontade de fazer o que quer. Sabe o que nos impede, irmãos, de dar vazão às nossas vontades? O Espírito Santo nos freia. Ele é o que nos para. E é Ele que quer nos libertar de todos os vícios. Só Ele pode fazer isso, irmãos.
Só Ele pode. Deus pode usar clínicas de recuperação, Deus pode usar terapia, Deus pode usar tudo, mas uma libertação completa e definitiva, só quando o Espírito Santo mudar a natureza humana. Então, nós não estamos brincando de falar de idolatria. Tem pessoas que podem ter guerra na homossexualidade. Isso precisa de ajuda, irmão. Não adianta sufocar as coisas, não adianta fingir que não sente, fingir que nada acontece. Precisa-se de ajuda, porque muitas vezes esse sentimento não é teu, é uma raiz familiar. E tem vergonha de falar. Aí, para não dar vazão à homossexualidade, dar vazão à perversidade, à pornografia, dar vazão aos vícios. A pior coisa que tem é passar de um vício para o outro. Tem pessoa que para de fumar e começa a comer doce sem parar, por causa da ansiedade. Eu já conheci pessoas muito próximas de mim que falavam, eu só consigo ir no banheiro, fazer as minhas necessidades se eu fumar. Irmão, que fortaleza é essa da mente, irmão, que o intestino está ligado ao vício? Cigarro não é lactopurga. Quem entendeu? Toma laxante, toma chá de sene, unge tua barriga, mas não vai pro vício. Tem pessoas que, quando ela é inclinada para um vício, ela sai de um vício e vai para outro. Por isso que é muito bom quando a pessoa sai das drogas, sai de vícios e vai fazer corrida. Ela troca adrenalina. Quem entendeu? Não quer dizer que todo mundo que corre é um ex-viciado, tá bom? Eu quero dizer que é bom, porque entra uma prática boa. Porque a corrida, a pessoa não vai perder dinheiro correndo, não vai dormir correndo, ela vai correr quando dá. Quem entendeu? Eu nunca vi ninguém viciado porque correu. Corri, morri correndo. Não, ela corre, ela cansa, ela para, porque ela trocou aquilo que tomava a atenção dela, porque o vício quer a nossa atenção plena. Nós queremos te ajudar a vencer os vícios, amém? Queremos te ajudar a ser livre e quebrar esse ídolo do coração, porque o vício é o ídolo do coração. Irmãos, quem viu a história, eu vi por cima, não quis me aprofundar, da mãe que matou a filha por causa do tigrinho. Matou a filha. O vício mata não só a pessoa, mas que está em volta. Você acha que Deus quer nos impedir de ser feliz por nos alertar dos vícios? Não! Deus quer nos dar vida. O vício mata. Irmãos, nós somos, a minha casa e eu, nós vivemos de raízes de vício. Irmãos, nem champanhe sem álcool entra na minha casa. Sem álcool. Um crente falou para nós, eu quase ri, mas nem uma cerveja sem álcool? Falei, cerveja sem álcool deve ter um cheiro de mijo. A com álcool cheira mijo, mas a sem álcool piorou. Irmãos, eu vi o meu pai dar a vida dele para vício. E eu vou dar lado para isso. Ah, mas o vinhozinho, irmão, nem vinho, nem pra sagu na minha casa entra. Quem entendeu? Um dia eu fiquei encafifada na minha casa, irmãos. Deixa eu te falar meu testemunho. Eu li na minha casa, a gente casou. Sabe o que eu tinha na minha casa, irmãos? Eu tinha cinzeiro. Eu falei, mas eu não fumo, meu marido não fuma. Para que esse cinzeiro tá aqui? Inconsciente, porque a vida inteira eu vivi em casa com cinzeiro. Sabe por que não pode idolatrar homens? Porque tem muitos reformadores antigos que fumavam cachimbo. Porque o cigarro e o cachimbo, antigamente, se conotava intelectuais. O que é o símbolo daquele detetive? Sherlock. É o quê? É um troço quadrado, tem uma roupa xadrez e cachimbo, charuto. Até o Popeye fumava cachimbo. E depois ia comer espinafre. Tô achando que era maconha aquilo, irmão. Conforme a revelação chega, a gente vai observando, né, irmão?
Você percebeu que tudo pega a forma do que se adora. Na nossa infância era comer espinafre em lata que você ficava musculoso. Feio, mas musculoso, porque ficava feio. Acabava o poder. Porque o vício e a idolatria nos dão um falso poder. Falso poder. Falso, porque todo ídolo é falso, Deus. Irmão, nós vamos te ajudar até você não querer mais. Vou falar que nem falaram pro Fernandinho, o adorador. Irmão, você vai pro céu nem que seja na marra. Tô brincando. Mas se aceitar, a gente amarra. Pra você não pecar. Quer entender, irmãos? O ídolo quer nos formar. Palavra poderosa, né, irmãos? É tanto vício, irmão. É tanto vício, é tanto vício. Os ídolos nos formam. Formam a nossa opinião. Formam a nossa forma de vestir. Formam a nossa forma de lidar. Porque eles querem nos formar. Diz mais aqui, mas não terminei. Tirando aqui a questão da merecida degradação que o homem sofre porque abandonou a Deus. Porque eu duvido, irmão, eu duvido uma pessoa que não saiba que homem com homem não tem filho. Eu duvido, irmão. Olha, irmão, se um homem ganhar um outro, irmão, é híbrido. E híbrido não é de Deus, não, irmão. Se mulher ter próstata, nem hermafrodita, irmão. Porque hermafrodita pode ter uma anomalia, mas tem um que prevalece, irmão. Quem entendeu? Uma vez eu me questionei, como que faz com aqueles que se mutilam e arrancam seus órgãos sexuais? Como que fica? Eu me questionei isso há anos atrás, nem estava tão na moda ficar arrancando as coisas não, irmão. Hoje arranca e coloca, diz que coloca de novo. Eu não quero saber como funciona isso, irmão. Só sei de uma coisa, eu perguntei para uma pessoa, eu falei, como que funciona? Porque a Bíblia fala na lei sobre quem tem os órgãos esmagados. Tem uma lei, ó, a Bíblia fala tudo. E a pessoa me respondeu, pode tirar o que quiser, mas quando nasceu a alma dele era de homem. A alma era de homem. Então pode não ter o negócio lá, mas é homem. Gente, eu achei maravilhoso aquela resposta. Porque eu fiz a mesma pergunta para um doutor em sexualidade. Um doutor. Dá aula em universidades, faz conferência enorme. Perguntei a mesma pergunta para ele antes. Falei, como que faz com aquele que se mutila e arranca os órgãos? Como é que faz para evangelizar? Como é que faz para essa pessoa ser salva? Sabe que esse homem me respondeu assim, doutor? Aí precisamos fazer uma comissão com vários pensadores para chegar a uma conclusão. Falei, sério mesmo? Para dizer que ele é homem? Ou arrancou o órgão e a alma mudou? Homem é homem. Tanto que a Bíblia fala muito dos eunucos. Eunucos que eram mutilados e eunucos que se faziam eunucos, porque não queriam ter relação com as mulheres. Se fizeram eunucos. E outros foram obrigados a ser eunucos. E a Bíblia não fala que viraram mulher. Tirou algo, virou uma mulher. Continua homem. Alma de homem. Irmãos, isso que eu estou pregando para vocês não vai ter mais na internet pela perseguição das redes sociais, tá bom? Fica feliz, tá? Eles querem arrancar essas informações aqui, ó. Porque tem muito homem se achando mulher, se sentindo culpado de ser homem. Tem muita mulher que é a mulher se sentindo culpada por ser mulher. Mas é tudo isso a obra do Satanás. E a igreja está aqui para dizer, homem é homem, mulher é mulher. Amém? Estou fechando aqui, irmãos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovada para praticarem coisas inconvenientes. Deus permitiu, falou, vocês querem ser idólatras, vocês querem pensar do jeito de vocês querem seguir seus pensamentos, então agora vocês estão entregues aos seus pensamentos a vocês mesmos. Vocês estão entregues, façam o que vocês quiserem. Mas lembre-se que vocês vão prestar conta de tudo. Eu não vou impedir de fazer, eu não vou criar obstáculo para fazer, mas eu vou cobrar depois.
Quem entendeu? Engana-se quem acha que ser livre é fazer o que quer, irmãos. Toda pessoa que faz tudo o que quer é o pior escravo que existe, porque é o escravo dos seus desejos. Toda pessoa que fala, eu vou onde eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, do que eu quero, não devo nada a ninguém, irmãos. Essa falsa liberdade é a escravidão. E diz aqui, ó, cheios de toda injustiça, ó a consequência de quem é entregue a si mesmo. É cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo. O que é dolo? É engano, é falsidade, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. O que é pérfido, irmão? É traidores, sem afeição natural e também sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Mesma categoria. Não aborto, mas quem abortar, tá legal. Vai que precisa fazer isso. Tudo que eu concordo, irmão, eu sou conivente. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma guerra na alma dela. E ela não entendia o porquê. Ela falou, agora eu entendi que eu ajudei uma pessoa a fazer aborto. Porque eu indiquei uma pílula para ela tomar. Matou junto, irmão. Matou junto. Hoje, na nossa Constituição, é para ser no nosso Código Penal, existe o que faz o crime e os que ajudam. Como que é o nome de quem ajuda no crime? Quê? Cúmplice, mas tem outro nome técnico. Como que é o nome de quem ajuda? A pessoa foi lá... Eu não roubei, eu só dirigi o carro de quem roubou. Como que é o nome? Cúmplice, mas tem outro nome. É que eu estou falando nomes técnicos, mas é tudo isso. É cúmplice. Ajudante, mas tem um nome técnico para quem está junto e foi pego, atuado junto. Ele vai pagar pela parte dele. Quê? Estão tentando pensar, né, irmãos? Depois alguém pesquisa no Google. Laranja, mimosa podre, dedo sujo, dedo estragado. Estava na hora errada com as pessoas erradas. Falta de conhecimento para não dar outro nome, né, irmão? Coautor. Eu ouvi daqui. Coautor, participante do ato. Então, o que importa é o amor, não importa a forma do amor. Irmão, amor sem Deus é idolatria. Como já disse o pastor, Deus é amor. O amor não é Deus. Não é toda forma de amor. Não é todo jeito de se amar. Porque o verdadeiro amor, irmãos, o verdadeiro amor, ele passa por Cristo e me faz renunciar ao pecado. Quem entendeu, irmãos? Então ame todas as pessoas pelo sacrifício de Cristo, mas não concorde com nenhum ato delas. Quem entendeu? Não concorde, irmãos. Ame mesmo. Fala, eu amo você, isso que você fez é pecado, isso que você fez não é de Deus, você eu amo, não concordo com as tuas atitudes. Não a concordo, irmãos. E nem patrocine, e nem incentive, irmão, se você tem parente teu que posta foto bebendo, não curta essa foto, irmão. Quem entendeu? Se tem parente teu embalado, irmão, lá entregando a vida pro inimigo, não curta, irmão, não concorde. Isso eu não tô falando porque eu não vi de ninguém, tá? Porque eu tenho parente da minha família que se eu ver, eu não curto. Eu não concordo. Quem entendeu? Até porque se eu estiver no culto, adorando, também não curte. Porque por enquanto nossos deuses são diferentes. E digno de passagem que o meu é maior do que o dele. Porque o meu é o Criador, o dele é a criatura. Irmãos, não concorde. Não aceite. Se você vê pessoas em prostituição, em pecado, não concorde, não curta, não dê validação para isso, irmãos. Ah, mas eu amo a pessoa. Irmão, você ama de várias maneiras. Não precisa concordar para se sentir
que ama, irmão. Não precisa prova de amor, não. Quem entendeu? Nós temos que ser sério mesmo. Não, vamos orar. Lê o último texto pra gente orar. Eu coloquei tanto texto, não vou ter a terceira parte não, tá, amor? Não é uma indireta, mas eu não terminei. Mas vamos ler Salmo 115. O golpe tá aí, cai quem quer. Olha, não é indireta, né? Eu posso fazer uma live, irmão, sobre isso, tá bom? Você quer uma live sobre isso, irmão? Que eu leio o restante dos versículos, irmão? Então, tá bom. Porque, olha, eu tinha ainda 1 Samuel, Colossenses, 1 João. Eu não li, irmãos, não li nem Atos 7. Mas eu vou ler o Salmo 115 e vou ler com você de pé, irmãos. Pode ficar de pé. Porque nós vamos ler e nós vamos terminar. Porque o assunto é extenso mesmo. E eu creio que você compreendeu, você entendeu. E nós estamos falando que nem Pedro falou, irmãos. Que nós viemos agradar a Deus. Amém, irmãos? Que Deus se agrade de nós, irmãos. Verdade ou não? Não porque homem nenhum pode salvar minha alma, homem nenhum pode curar minhas dores, homem nenhum pode me libertar. O sangue de nenhum homem veio sobre a minha vida. Nada, irmãos, nada. Sabe quando que você pode mais ajudar uma pessoa, irmãos? Que é uma revelação. Nem instrumento que eu dou a maior revelação. Que é uma revelação. Você mais ajuda uma pessoa, quanto mais livre dela você é. Entendeu? Porque eu não idolatro, eu não dependo, eu não me apoio no que ela pensa de mim 100%. Quanto mais eu sou livre da Elisângela, mais amor eu posso dar para ela. Porque o meu amor não vai ser contaminado nem por conveniência, nem por bajulação. Paulo disse assim, eu sou livre de todos vocês, mas me fiz escravo. Eu me fazer alguém que te ajuda, que me aproxima é uma coisa. Agora, eu ser escravo de você, aí é o problema. Eu ajudo uma pessoa, quanto mais livre eu sou dela. Quanto mais eu sou livre de uma pessoa, mais eu amo ela, porque eu amo de verdade. Deu para entender, irmãos? Porque quando eu estou muito próximo por conveniência, nem corrigir eu consigo. Nem falar nada eu consigo, porque eu estou tão próximo, que eu não quero entristecer. Eu não quero. E nesse eu não quero, eu vou deixar a pessoa ir pro abismo. Agora, quanto mais livre eu sou de alguém, mais eu posso ajudá-la com amor genuíno e verdadeiro. Quem entendeu? Amém? Você está com a tua Bíblia aí, você consegue ler o Salmo 115 comigo? Vamos fazer um teste, irmãos, aqui. Homens lê os versículos ímpares e as mulheres lê os pares, pode ser? Então, Salmo 115, 1, os homens. 1, 2, 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Mulheres, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, e seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, quantos nele confiam. Confiar em ídolo deixa a pessoa mais tática. Continua. 9. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor, ele é o Senhor, ele é o seu amparo, mais o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor.
Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os filhos, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, a idolatria é negar a misericórdia de Deus. Então nós vamos orar e vou liberar vocês. Amém, irmãos? Quem entendeu? Irmão, só vai sair deste lugar não entendendo, irmãos, quem não quiser entender. Porque que o Espírito Santo nos faça claros. Claros, irmãos. Para você não ser enredado por nenhum tipo de engano. Amém, irmãos? Então, se você está aqui, irmãos, e você passa por luta com vícios, e você percebeu que esse vício se tornou um ídolo no seu coração, irmãos, dos mais variados, sabe por quê, irmãos? Tudo que está debaixo dos céus, na terra, Salmo 115 diz que o Senhor nos deu aos filhos dos homens para dominar, irmãos. Então, quem tem que dominar é você, não é as coisas te dominar. É você que domina, irmão. Você que domina o que é eletrônico. Você que domina o que é físico. Você que domina o que entra no teu corpo. Você que domina o tanto que entra no teu corpo. Você que domina o que entra pelos teus olhos. Você que domina o que entra pelos teus ouvidos. Você que domina, irmãos. Você que domina. E eu quero orar até para você que rói unha. Ah, Deus te pegou agora. Você achou que nada era com você, né? Eu vou te falar uma coisa, sabe por quê? Porque você tem que ser livre em tudo, irmãos. Eu já me peguei viciado em cutucar o meu rosto. Quando eu me vi, eu estava que nem um zumbi lá. Meu pai gritava, Gisele, para de cutucar esse rosto. Gisele, para de cutucar. E eu percebi que era um vício. O Esdras, ele comia a unha, ele comia a unha. Vou dar o testemunho dele porque é muito profundo. Você lembra disso, filhão? Que você comia tuas unhas? Ele engordou tanto que comeu unha. Tô brincando. Ele comia a unha pequenininha, irmãos. E ele comia, e eu falava assim pra ele, eu ia cortar as unhas dele. Quando eu ia cortar, não tinha unha pra cortar, irmãos. Daí eu falei, meu filho, eu ia cortar a unha do pé. Eu falei, então come a do pé também, porque a do pé tá crescendo muito. Só come a da mão. Mas eu falei para ele, irmãos, vou dar o que eu falei para ele. E funciona, porque a palavra tem poder. Eu falei, eu ainda vou cortar as tuas unhas da mão. Porque o que você está manifestando no comer a unha é ansiedade. E você não precisa ser ansioso. E eu falei para ele uma frase célebre que ele carrega pro resto da vida. Qual que é a frase, filha? Não sofra por antecedência. A frase da alma dele. Filho, não sofra por antecedência. Não sofra. Era direto, não sofra. Você não tem que andar ansioso por coisa alguma. Ele falou, mãe, o que eu falo então quando vai acontecer alguma coisa? Fala assim, filho, eu tô com uma expectativa boa. Quem entendeu? Parece que é uma bobeira a mudança da palavra, mas quando eu falo, eu tô ansioso, para eu tô com uma expectativa boa, muda, irmãos. Porque a ansiedade o inimigo pega. Expectativa boa não tem como ele pegar. E o Êxodo foi liberto, irmãos. Nunca mais comeu as unhas da mão dele. Estava até precisando esse tempo que estava no quartel, né? Estava crescendo, mas não faz. A palavra tem poder, irmãos. Aí a pessoa fala, eu sou livre, não tem nada para ser liberto, não. Mas você come as tuas unhas? Você puxa o teu cabelo? Você espreme o teu rosto? O que é, irmãos? O que é? Parece que é bobeira, irmãos, mas é tudo coisa que quer roubar nosso tempo. Quanto tempo demora para comer 10 unhas, irmão? E é uma coisa que nunca acaba, porque a unha nunca para de crescer. Mas Deus vai te libertar, né, irmãos? Eu não vou olhar para tuas unhas, não se preocupe, irmãos. Até porque a minha é gel, nem se quiser. E tem uns que comem até o gel da unha, misericórdia. Mas Deus vai libertar também.
Quer entender, irmãos? Ai, irmão, você vai se desconhecer. De tão liberto que você vai ser. Você vai falar, meu Deus, acho que eu mudei até meu nome. Porque você vai ser livre, irmãos, amém? Vício, irmão, vício. Irmão, sabe o que o vício faz? Ele que dá o prazer que o Espírito Santo tem para nós. O vício é um ladrão, irmãos. Ele quer roubar a alegria que o Espírito Santo quer dar para nós. A alegria que a presença de Deus quer dar para nós. Isso que o vício quer fazer. Mas você vai ser livre, amém, irmãos? Você não vai fumar, você não vai beber, não vai cheirar, não vai jogar, não vai comer as unhas. Quem está entendendo, irmãos? Você quer, né, irmãos? Eu vou pregar tudo de novo, você falar aqui. Amém, irmãos? Vício, pornografia, irmão. Ou coisa que rouba, irmãos. O tempo, a alegria, o prazer verdadeiro, genuíno, irmãos. O vício é um ladrão de alegria, o vício é um ladrão do prazer verdadeiro. Mas Deus é bom, amém, irmãos? Você está feliz? Olha que palavra evangelística. Na internet, você está feliz? Tem gente assistindo? Então fala, estou feliz. Vê se estão escrevendo se está feliz. Porque eu também já vou te abençoar, vou nem orar para você, tá bom, irmãos? Já está abençoado, tá ou não tá? O Rô abençoou até com a vesícula. E a pessoa pensou, e se eu tirei a vesícula? Ah, irmão, foi uma benção ter tirado a vesícula. Ai, mas é a vesícula. Uma vez teve uma oração, falou, bem, se veio aqui você que tem problema no útero. E teve homem que veio receber a oração, irmão. Eu falei, deve ser útero espiritual, ele quer gerar vidas para Cristo. Ah, irmão, não pode ver com malícia, né, irmãos, tá bom? Vamos orar então para te abençoar. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada pelo teu conhecimento que liberta. Pai, adoramos ao Senhor, bendizemos o teu nome. Senhor, eu tenho certeza que ninguém aqui vai ser mais o mesmo depois de hoje. Senhor, eu tenho certeza que a partir de hoje, Senhor, os vícios vão ser enfraquecidos, derrotados na nossa vida. E eu peço a Ti, Espírito Santo, revela para nós os vícios que a gente não conhece. Revela para nós os vícios que a gente não conhece. Revela para nós aquilo que é vício e a gente acha que não é. Revela para nós todo o ídolo que nós construímos e não reconhecemos, Senhor. Porque a Tua palavra diz que é o Senhor que vai nos levantar como uma casa do Senhor, como um templo do Senhor. Então, nessa noite, no nosso coração, tira os cambistas, tira os ladrões, tira, Espírito Santo, o dano do vício, tira, liberta, envergonha Satanás e seus demônios, e glorifica o teu nome. Assim, abençoa o teu povo com libertação, com cura, com restauração, e todos os vícios, Senhor, que foram desmascarados, abandonados, traz uma prosperidade no lugar deles, traz uma prosperidade, traz uma alegria verdadeira e genuína, no lugar de cada ídolo, de cada vício, traz, Senhor, para a glória e louvor do teu precioso e santo nome, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.